O que você faria se descobrisse que o Deus das religiões não é o mesmo Deus de Jesus? Qual seria a sua atitude? Responde aí. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Talvez você esteja pensando, mas como assim? Deus de Jesus e Deus das religiões? Exatamente isso. Talvez você esteja em conflito interno porque você aprendeu lá na infância, e até mesmo a própria sociedade prega isso, um Deus de punições, de regra, rigor, rigidez, que condena ou absolve um filho por determinadas atitudes. E isso é normal. É um mecanismo de defesa do ego para proteger o eu original. Vamos se dizer aqui a centelha divina. O ego é somente um guardião do eu. Então ele tem as suas concepções. Quando Jesus fala para a gente morrer para viver a vida verdadeira, é morrer o ego, para viver a plenitude. E vamos trazer aqui uma reflexão para a gente entender que o Deus de Jesus não é o mesmo Deus das religiões. O mestre Nazareno, ele fala de um Deus de amor, onde está cuidando da beleza dos lírios, do alimento das aves, que não precisam trabalhar e juntar em celeiros. Os lírios não precisam tecer nem fiar. E tem uma beleza que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então nós percebemos aqui que Deus está ali, na beleza dos lírios, por trás e ao mesmo tempo dentro. Está por trás, alimentando os pássaros e ao mesmo tempo dentro. É uma relação bilateral, vamos se dizer assim. Praticamente duas coisas ao mesmo tempo. E não está em um lugar, num trono, sendo severo. Embora essa severidade, eu ainda vou entrar em detalhe, porque muitos profetas antigos do Primeiro Testamento falam de um Deus severo que pune. Inclusive eu vou tocar muito nas concepções, nos ensinamentos de Maomé também. Mas vamos lá. Porque o amor, como eu acabei de dizer aqui, iria fazer um julgamento para punir ou absolver alguém. Um filho, um próprio filho, olha. Como isso pode acontecer? Então por aí a gente já começa a ter uma contradição do Evangelho. Coisas que as pessoas, por não buscarem uma reflexão, por isso que o nome do nosso canal é Momento de Despertar, e lá embaixo está escrito assim, reflexão. Para a gente refletir e entender de forma mais lógica, mais racional, que o Deus das religiões não é o mesmo Deus de Jesus. Que o Deus das religiões pune e o de Jesus não. O de Jesus está em oculto. Por isso que ele fala, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto irá te recompensar publicamente. Ah, uma coisa que a gente também precisa refletir. Você já parou para pensar por que Jesus chamou Deus de Pai? Não, né? Eu vou trazer um tema explicando tudo isso. Só esse tema para a gente poder entender por que Deus é chamado de Pai por Jesus. Porque o Mestre tratava Deus como Pai. E é um tema bem gostoso de se ouvir, para a gente refletir e ver que, na verdade, no fundo... Não, deixa para o tema. Eu vou falar no tema o verdadeiro Deus Jesus, que vocês vão descobrir novamente que é um Deus diferente das religiões. Então, você já parou para pensar? Porque o amor iria julgar, condenar, punir, absolver
criar rituais para a própria criação, de ficar de joelho para ele mesmo, pedindo pelo amor de Deus. Olha que interessante. Os próprios filhos pedindo pelo amor de Deus de joelho para o próprio pai, para não condenarem, não absolverem, ou que seja para atenderem um pedido. Sendo que a gente consegue ver aqui nos lírios do campo que tem a beleza, que as aves do céu têm o alimento. Então aqui está muitas contradições. Na verdade, 2 ou 3 contradições que eu disse. Acabei de trazer aqui para a gente refletir. E é por isso que o livro Momento do Despertar, que inclusive estamos lendo, eu tive um tempo que ficar ausente, porque eu criei um projeto grandioso, maravilhoso, direcionado, não que não seja para um público maior, mas é mais focado em terapeutas, psicólogos, coachings, profissionais que trabalham em ajudar as pessoas, porque elas são programadas a se autopunir, entre aspas, viver na escassez sem saber qual é o verdadeiro propósito aqui. Elas confundem, por não terem aprendido isso, espiritualidade e prosperidade. Acham que são coisas separadas e não são. Eu vou apresentar depois o projeto para vocês e vocês vão conhecer verdadeiramente como a gente se autotrabalha e viver a prosperidade aqui. E com total paz de espírito, sem culpa, sem se autopunir. Porque é isso que acontece com muitos terapeutas. Principalmente quando ganham um pouquinho a mais, eles começam a achar que estão em contradição com a divindade. E aí começa a perder o dinheiro. É um inconsciente que aprendeu errado. E nesse projeto nós vamos ressignificar isso. É bem interessante. Você conseguiu entender que o Deus das religiões não é o mesmo Deus de Jesus? Aqui eu trouxe uma coisa simples para você aprender que nas entrelinhas Jesus mostra um Deus diferente. E no Evangelho há muitas contradições. E esse é uma delas, né? Uma das contradições. E é por isso que nós aqui, eu falo muito na questão de uma tradução diferente dos ensinamentos de Cristo em relação ao que as religiões ensinam, mostrando que o Deus de Jesus não é o Deus das religiões. E com isso a gente vai ressignificando o nosso inconsciente, tendo consciência do verdadeiro Deus, oculto, olha que interessante, em secreto, olha que maravilhoso, e que está ao mesmo tempo dentro de nós e fora de nós, trabalhando por nós. Como disse Jesus, por amor. Sabe por quê? O Deus está dentro aqui e fora? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.